sou Nayana Santos, terapeuta ocupacional, especialista profissional em terapia ocupacional e saúde mental, mestre em psicologia e idealizadora da Escola EduTO, a primeira escola de educação continuada para terapeutas ocupacionais do Brasil. Antes de mais nada, eu peço para que você deixe seu like aqui nesse vídeo, compartilhe com colegas, com terapeutas ocupacionais que possam se beneficiar do conteúdo e, principalmente, se inscreva no canal para dar uma força aí no nosso conteúdo. Hoje vamos conversar sobre avaliação das funções mentais, mais uma ferramenta de ampliação do repertório profissional de terapeutas ocupacionais e mais uma ferramenta de avaliação em terapia ocupacional, principalmente em terapia ocupacional em saúde mental. Então vem comigo e vamos aprender. Antes de mais nada, eu preciso dizer a vocês que são 13 funções mentais que a gente vai conversar aqui nessa série. Então vamos ter aí uma sequência de, depois desse vídeo, mais 13 vídeos para eu apresentar a vocês cada uma das funções mentais e que vocês possam agregar esse conhecimento e possam ter mais uma ferramenta de observação e avaliação do teu cliente. Tu sabe quais são as funções mentais que a gente vai conversar aqui? Se tu sabe, se tu já conhece, tu já fez o meu curso de avaliação das funções mentais, coloca aqui nos comentários e me diz quais são as 13 funções mentais que existem e estão, inclusive, em sua maioria, descrito lá na nossa estrutura da prática, no nosso domínio e processo da terapia ocupacional. Então, antes da gente começar com as funções mentais propriamente ditas, a gente precisa conversar um pouco sobre como nós nos constituímos. Nós que eu falo, eu, terapeuta ocupacional, você, terapeuta ocupacional ou estudante de terapia ocupacional ou curioso da área, o cliente que a gente atende, aquela pessoa que procura a nossa ajuda, como é que nós, enquanto pessoas, nos constituímos? Então, somos constituídos aí de uma gama de elementos que perpassam um pouco processos somáticos, aquele que a gente sente no corpo, que perpassa por ambiente interno, aquilo que a gente vivencia das experiências externas, como é que a gente filtra esse conhecimento, como é que ele fica enquanto consciência, enquanto percepção mesmo. Um outro elemento que nos constitui é o ambiente externo, né? Que na terapia ocupacional a gente conhece bem, que é um dos elementos do desempenho ocupacional, que é esse ambiente, esse contexto que a gente está inserido. É nesse contexto, inclusive, que a gente desempenha os nossos papéis ocupacionais. Um outro ambiente que um outro elemento que nos constitui são os comportamentos. Aquilo que eu faço com os nossos pensamentos, com os meus pensamentos. Então, eu sinto a emoção, eu penso e eu me comporto com relação àquilo que a minha emoção e o meu pensamento me levou, tá? Uma outra questão é a linguagem, porque a linguagem me coloca no mundo. Como é que eu estou me comunicando, tanto corporalmente quanto verbalmente? Como é que eu estou expressando as minhas ideias? Como é que eu estou ocupando esses espaços? As nossas ações, elas também predizem e dizem sobre nós mesmos e os nossos comportamentos e os nossos preconceitos e pressuposições. Somos dotados de preconceitos e pressuposições, esse é um dos primeiros pilares para a avaliação do estado mental que a gente precisa ter em mente. Qual é o preconceito que eu estou carregando quando eu olho esse outro e quando eu tento descrever o comportamento dele? A gente não busca a neutralidade, tá? A neutralidade, na verdade, é uma falácia. Não existe neutralidade. O que existe é consciência dos meus pensamentos. É a partir de onde eu estou olhando os preconceitos e as pressuposições. Então, outros elementos complementares para a gente entender esse ser humano, essa pessoa dotada de ocupações significativas, que a gente vai trabalhar neste momento, são padrões de comportamento. Dentro do nosso domínio e processo também está descrito isso, né? Rotinas, hábitos, papéis e rituais. Que padrões são esses que essa pessoa está imerso, inserido? Que cultura é essa? É importante que a gente anteceda isso numa entrevista estruturada, numa entrevista semi-estruturada, numa observação participativa, tá certo? Quais são as vivências?
Qual é a moral e os dogmas que está envolvido ali naquele comportamento, naquele desempenho de certa ocupação, na briga pela justiça ocupacional, por exemplo. E um outro conceito que é importante da gente hoje trabalhar, antes da gente entrar nas funções mentais propriamente ditas, é o conceito de normalidade. Então, eu sempre gosto de perguntar assim, o que é normal? Normal é feijão em cima ou normal é feijão embaixo? E aí, administrador, normal é feijão em cima ou normal é feijão embaixo? Sim. O pessoal escutou, será? Estou falando. O administrador está dizendo que normal é feijão em cima. E tu, Natasha, normal é feijão em cima ou feijão embaixo? Já a Natasha acha que o normal é feijão embaixo. Aqui nesse ambiente ganhou que o normal é feijão em cima, porque eu também concordo que feijão é em cima do arroz, não tem o menor sentido a gente colocar o feijão embaixo, Natasha. Veja, o feijão embaixo é uma sopa. Ele vira uma sopa e molha tudo, molha a salada, molha o bife, molha a farofa, entendeu? Não é normal, né? Então, aqui nesse ambiente, a maioria, tá dizendo a maioria 2, tá? Porque somos 3 que estamos aqui, a maioria 2. Estamos dizendo que o normal é o feijão em cima. Mas para Natasha, o normal é o feijão embaixo, tá? Uma outra questão que eu sempre gosto de perguntar. Quando você faz cocô? Todo mundo faz cocô? Acredito que sim. Você se limpa, faz a sua higiene, a sua atividade de vida diária, né? De automanutenção, sentado em pé. Quando você faz cocô, você se levanta para limpar o seu bumbum ou você limpa o seu bumbum sentado? Isso é uma outra questão filosófica muito importante para a gente entender o conceito de normalidade. Adianto com vocês que tem pessoas que se limpam sentadas, tem pessoas que se limpam em pé. E a partir de qual pressuposto e preconceitos eu estou olhando o desempenho dessa atividade? Porque para mim, Nayana, a TO que vos fala, o normal é se limpar sentado. Mas tem algumas pessoas que acham que o normal é se limpar em pé, tá certo? E é a partir dessa visão que a gente precisa avaliar o comportamento e precisa avaliar o estado mental daquela pessoa. Porque é sobre o estado mental que a gente vai conversar nos próximos dias, tá bom? Então, responde aqui para mim nos comentários, feijão em cima ou feijão embaixo, tá? Esse é uma boa pergunta aí para a gente entender os conceitos de normalidade do público que está assistindo esse vídeo aqui no YouTube. E aí você pode me perguntar, tá, Nayana, mas por que eu, terapeuta ocupacional, vou estudar as funções mentais? Vou olhar para o estado mental atual do meu cliente, da pessoa que eu estou ajudando. Dos motivos que eu posso te dizer para responder essa pergunta é que as funções mentais globais específicas estão descritos dentro da nossa estrutura da prática, dentro da estrutura da prática da terapia ocupacional, domínio e processo da terapia ocupacional. Se você for olhar lá o quadro do domínio da terapia ocupacional, você vai ver lá as funções do corpo. E dentro das funções do corpo estão as funções mentais globais e as funções mentais específicas. Isso é importante você compreender, que não só olha para as funções mentais quem trabalha com saúde mental. Olha para as funções mentais quem trabalha com pessoas. Porque pessoas que têm um problema no joelho, que têm um problema na mão, na articulação do cotovelo, são pessoas que também têm funções mentais. São pessoas que também pensam, são pessoas que também raciocinam, são pessoas que também têm linguagem, que também têm atenção, memória, funções executivas. São pessoas que têm funções mentais. E isso impacta bastante no desempenho ocupacional dos nossos clientes. Esse é o principal motivo para você trabalhar funções mentais. Mas um outro motivo é que a gente precisa compreender a lógica do comportamento humano. O que é aquele fenômeno que eu estou observando? Por que aquela pessoa está chorando? Aquele choro está me falando de uma desorganização do pensamento ou aquele choro está me falando de uma tristeza que linka aí com o humor e com os afetos? Cada elemento desse que eu falei é uma função mental específica. Então, vamos comigo, permanece aqui nesse canal, ativa as notificações para tu não perder nenhum vídeo desses que a gente está fazendo para colocar a terapia ocupacional na boca do povo. Se inscreve no canal, deixa teu like. Como completo,
Vamos embora, um cheiro e até a próxima.